Você já sentiu medo? Sim, fala pra mim, do que você tem medo? Olha, deixa eu contar pra vocês. Eu tenho medo de escuro. Gente, não me coloca no escuro que eu tenho medo, hein? Então, hoje nós vamos ver uma história de uma pessoa também que sentiu muito medo. E nós vamos descobrir como ele se livrou desse medo. Então vem comigo? Hoje nós vamos ver a história de Pedro. Sim, isso mesmo. E naquele momento que ele andou, sobre onde? Sobre as águas. Então vem comigo nessa? Vamos cantar a música da história? Vamos lá! E agora, minha gente, uma história eu vou contar. De boquinha fechadinha nós vamos ficar. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá, zip, zá. Então vem comigo, vamos lá. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente do lado oeste do lago, enquanto ele mandava a multidão ir embora. Então, aqui está Jesus falando com seus discípulos, ok? Vamos ver o que aconteceu, hein? Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Opa, aqui nós já aprendemos algo importante. Jesus, ele tirava um tempo para estar com o Papai do Céu, sim, para orar. E você? Você tira seu tempo para orar na sua casa? Isso é muito importante. Olha, o nosso Mestre Jesus também fazia isso. Então nós também devemos fazer. Vamos lá, prontinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. Os discípulos então obedeceram a Jesus. E olha o que estava acontecendo, gente. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Então olha como o barco ficou balançando para lá e para cá. Nossa, você sentiria medo? Eu acho que sim. Vamos lá. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando por cima da água. Olha que incrível, gente! O que será que os discípulos pensaram? Deixa eu perguntar para você, o que você pensaria no meio de uma tempestade de madrugada, quando você olhasse assim para o mar, você visse alguém vindo na sua direção, andando sobre as águas? Nossa, eu tenho certeza que você ia pensar que era um fantasma, não é mesmo? Vamos ver o que os discípulos pensaram. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram assim: "É um fantasma! É um fantasma!" E gritaram de medo. Gente, eles só não saíram correndo porque eles estavam dentro do barco, porque senão eu tenho certeza que eles já teriam corrido muito. Vamos ver. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem! Sou eu! Não tenham medo!" Viu? Jesus exclamou, falou: "Não precisa ter medo." E aí, o que acontece agora? Então Jesus falou: "Não tenham medo, sou eu." E aí veio Pedro, mesmo cheio de medo, olha o que ele disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Olha que legal! Embora Pedro e os discípulos também estivessem com medo, Pedro também foi muito corajoso. Porque mesmo com medo ele falou assim: "Senhor, se é o Senhor mesmo, manda então que eu ande também por cima das águas." E Pedro, vocês já sabem, né? Teve essa experiência incrível. Vamos ver. Respondeu Jesus: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Olha que incrível, gente! Imagina você andando lá com Jesus por cima das águas. Nossa, seria muito legal, não é mesmo? Vamos ver o que aconteceu agora. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro! Socorro!" Imediatamente Jesus
estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Olha aqui Pedro afundando. Viram? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Bom, essa história, embora seja muito divertida, tem muitas lições para nos ensinar. Você viu que legal? Pedro, mesmo com medo, ele teve coragem. Então isso também nos mostra que nós podemos vencer os nossos medos. E segunda coisa também que foi muito legal. Pedro, quando ele tirou o olhar de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele, afundou. Ele ficou com medo de novo. Mas enquanto ele estava com o olhinho lá em Jesus, como ele estava? Andando sobre as águas. Olha que legal. Eu quero te dizer que mesmo que você tenha muito medo, por exemplo, eu tenho do escuro. Eu não sei qual é o seu medo. Pode até ser um medo mais grave. Mas se você colocar os seus olhinhos em Jesus, o medo vai fazer o quê? Vai embora. Assim como Pedro. Agora, quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a sentir medo de novo. Então, quer vencer o seu medo? Coloque os olhos em Jesus, ok? Aprendam essa lição, hein, Um beijo no seu coração e compartilhe esse vídeo. Vai que algum amiguinho seu também tem medo. É bom que ele já aprende como vencer o medo, não é mesmo? Tchau, galerinha! Acabei diferente. Falei, esse é o nosso vídeo de hoje.